Olá! Hoje então, gente, essa semana vamos lá dar continuidade à nossa aula de inglês. E hoje eu queria propor para assim, nosso próximo segmento no livro é nós retomarmos aqui a nossa parte do Simple Past, né? Como eu já falei com vocês em aulas anteriores, o inglês, a gramática dele é bem reduzida. Então a gente vai aprendendo bem assim, gradativamente, ou seja, a gente vai aprendendo aos poucos, vai inserindo informações novas, revisitando tempos verbais já estudados, de maneira que nós fiquemos bem afiados, né? Sempre revisitando e reforçando o que a gente já conhece e adicionando coisas novas. Então vamos falar sobre o Simple Past Tense, né? O passado. O passado simples é usado para expressar ações acabadas em um tempo definido do passado. Geralmente é empregado com advérbios de tempo, né, como yesterday, que é ontem, né, 2 weeks ago, 2 semanas atrás, last year, né, o ano passado. E os verbos, gente, no passado simples, os verbos são divididos em regulares e irregulares. A gente até já viu isso, então vamos lembrar o que que é. Regulares, né? Regular verbs. E a gente acrescenta essa terminação ed aos verbos regulares para formar o passado simples, né? Aí tem o exemplo work, o verbo trabalhar, se tornando worked e wanted. Por que, que a gente fala regular? Porque a maioria deles, nós temos vários verbos que a forma do passado é dessa maneira, a gente acrescenta o ed. Então é de maneira regular. Ao se acrescentar a terminação ed, alguns verbos sofrem alterações. Então a gente está falando aqui de alterações gráficas, né, do que vai mudar na grafia das palavras. Em verbos terminados em e, acrescenta-se apenas o d. Então, né, já termina em e. O love, por exemplo, amar, loved, amado, né, amou. Em verbos terminados em y, precedido de consoante, né, ou seja, termina em y e é antecedido por consoante, a gente tira o y e bota i e acrescenta ed. Então fica o ied. Olha o exemplo aí, study. Vejam que esse verbo termina em y e é antecedido por uma consoante. Então nós tiramos o y e botamos ied, studied. Em verbos terminados em consoante vogal, consoante, né? Cuja sílaba tônica é a última, dobra-se a consoante final e acrescenta-se ed. Então, olha só, a gente tem prefer, stop, né? O verbo preferir e o verbo parar. Eles são verbos que no final você vai reparar que nós temos consoante, vogal, consoante, né? O F, o E e o R. O consoante, vogal, consoante. O T, o O, o P. Nos dois casos, dois verbos, a gente tem aqui que a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte, marcada, né, foneticamente pelo som, é a última. Então, a gente acrescenta, vai pôr o ed, mas a gente vai dobrar essa consoante final antes de botar o ed. Então vocês reparem que no preferred, eu coloquei dois R's, e no stop, stopped, eu dobrei o P, né, e coloquei o ed. E os verbos irregulares, galera? Irregular verbs. Nos casos verbos irregulares, né, eles geralmente apresentam formas distintas. Ou seja, uma forma completamente diferente. Aí a gente recorre àquelas listas de verbos regulares, a gente vai aprendendo, fazendo desses. A maioria, muitos deles a gente decora, né? De tanto usar, que são verbos bem usuais, do tipo fazer, ir, esses verbos que estão aí, ó, qual que é o ir e o falar, né? O go e o speak. Então a gente vai aprendendo. Outros a gente vai sempre consultar a nossa lista e aí a gente vai aprendendo muito deles, vai realmente internalizando, né, esse conhecimento dos verbos. Então eles são irregulares, geralmente apresentam de formas distintas para o passado. E como não há regras para a formação desses verbos, eles precisam ser memorizados, foi o que eu falei. Então, olha, o verbo go, a forma dele no passado simples é went. E o speak, a forma dele do passado simples é o spoke. Affirmative form. Então, na forma afirmativa, né? No passado, os verbos apresentam a mesma forma para todas as pessoas. Isso é algo que facilita, né? A gente vai ter o sujeito, o verbo e o complemento. Então, olha só. I talked to her yesterday. Eu falei com ela ontem.
Eu tenho aqui a primeira pessoa, né? I, eu. E eu posso também, quando eu falo a segunda frase, a gente tá aí para mostrar, ó, The dog ran after me yesterday morning. O cachorro fugiu, o cachorro fugiu de mim ontem de manhã. Percebam que eu só coloquei a forma no passado, independente de qual é o sujeito, né? Ou seja, a forma das pessoas aqui. Então, eu tenho the dog, que é it, e eu tenho eles ou elas também, que é o they, ó. They called me 5 minutes ago. Eles me ligaram 5 minutos atrás. A forma verbal, ela independe de qual pessoa que nós estamos falando. Ela vai para o passado de maneira análoga, ou seja, os verbos que são regulares a gente bota o ed, e os que são irregulares a gente bota a forma correspondente dele, que é uma forma distinta. Negative interrogative forms. Então, como é que é a forma negativa e interrogativa? Nas formas negativa e interrogativa do passado simples, deve-se utilizar o auxiliar did, como se observa nos exemplos a seguir. Então a gente vai ter uma forma na negativa e na interrogativa para poder fazer uma forma auxiliar para poder construir essas formas, né, da negação e da interrogação. Na afirmativa, a gente coloca lá, simplesmente muda o verbo pela sua forma do passado. Então, she went to school yesterday. Ela foi à escola ontem. Botei o went, que é o passado do verbo go. Na forma negativa, eu boto o did not, que é a negação. E o verbo o verbo principal que estava no passado, ele volta para a sua forma no presente, porque eu já marquei o passado ali no did not. Então, she did not go to school yesterday, né? Ou eu poderia dizer também she didn't go, que é uma forma abreviada que a gente já usa também. E na forma interrogativa, eu boto did no início de tudo e repito a frase de uma maneira como ela está. Lembrando que o did também marca passado e o verbo volta para sua forma tradicional, ou seja, sem estar conjugada no passado. Nas formas negativa e interrogativa, com as quais é obrigatório o uso do auxiliar did, os verbos devem permanecer no infinitivo, sem o to, a forma do verbo, a forma base do verbo. Né? Aí vamos lembrar também que a gente estudou isso também esse ano já. Foi a primeira vez que nós vimos isso esse ano. Que é a forma do verbo to be no passado. Né? O verbo to be é considerado irregular. E no passado simples apresenta as formas was e were. O was é para eu, ele, ela, o it, né? Que é um singular de objeto, coisa, animal. Então was é para I, he, she, it. E o were é para você ou vocês, nós ou eles e elas. Então, que é o you, we, they. O verbo to be não precisa do auxiliar did para perguntas ou negações. Ele não precisa porque a gente usa a forma mesmo no passado, deslocando ele na frase, igual quando a gente faz na forma do presente. Forma negativa e interrogativa do verbo to be. A negativa é was not ou wasn't. Were not ou weren't. Né? Então a gente vê que tem a forma dele, né, contraída e abreviada, que eu acho que a gente tem que estar sempre identificando, assim, reconhecendo e aprendendo a usar, porque é mais usual. E na interrogativa eu passo o was ou o were para o início da frase, tá bom? Então, galera, é isso. Eu vou colocar para vocês um exercício, uma listinha de exercícios lá para essa semana, e a gente volta, a gente corrige na semana seguinte. Tá bom? É bem tranquilo, é matéria que a gente já viu, a gente está na sequência do livro, é a matéria que nós estamos revendo. Talvez vamos ver também futuramente agora questões de vocabulário sobre esse capítulo ainda, mas a gente volta a se falar, tá? Um abraço a todos e até mais.